الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا يقول صلى الله عليه وسلم فيما معناه الحج عرفة أو كما قال صلى الله عليه وسلم مسكين بن آدم أي مسكين بن آدم ثيابه كفن ومركبه جنائز ومنزله لحد وولده يتيم وعليه حساب وحلاله حساب وحرامه عذاب. Depois de louvarmos e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, mandarmos bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sem esquecermos os seus companheiros, seus homólogos, que Allah subhanahu wa ta'ala mantenha eles no grupo onde ele achar e no grau onde ele achar melhor, e inclua nós no grupo desses que são queridos e louvados de Allah subhanahu wa ta'ala até a nossa última respiração. Amém. Meus caros, hoje vamos tentar responder 3 perguntas que podem estar a vacilar ou a nascer nas mentes das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, sejam para muçulmano ou não muçulmano. As perguntas, dentre elas ou elas são: por que a guerra em Palestina? Por que a guerra foi ou existe ou vai existindo em Palestina e não outro lado do mundo? Temos várias cidades, melhores cidades, temos América, temos Dubai, temos Qatar, temos África do Sul, várias cidades melhores e bem ricas elas, que podia ser centro dessas cidades e não em Palestina. Mas por que Palestina? A segunda pergunta: quando é que essa guerra nasceu? Quando é que essa guerra começou? E a terceira pergunta: quando é que essa guerra vai terminar? Quando é que a guerra vai cessar? Antes de começarmos a responder gradualmente essas perguntas, primeiro devemos saber que nós estamos na véspera do fim do mundo. Estamos no momento do final do mundo, sinais de Qiyamah. Que dentre estes sinais estamos a viver o nosso dia a dia. Só para dar a entender ou para recapitularmos um pouco acerca dos sinais de Qiyamah, vamos lá vermos nos nossos antepassados, nos nossos queridos pais, nos nossos avós e bisavós. No tempo deles não havia capulana, não havia tecido, não havia muita roupa. E o nosso tempo tem muita roupa, tem muito tecido, tem muita coisa. O que está a acontecer? No tempo deles, vestiam melhor do que no nosso tempo. E no nosso tempo, com mais tecido, vestimos mal, até cortamos a roupa para vestirmos da nossa forma. Esse é um sinal de Qiyamah. Onde o tempo remoto, o tempo passado, não havia muito tecido e as pessoas vestiam-se bem. Nesse tempo tem muita roupa, tem muito tecido e as pessoas até querem aquilo que nós chamamos, põem calça, até puxam aquela calça com a tendência de tirar de vez. E dentro do sinal do fim do mundo, de Qiyamah, nós estamos a ver que os pais são desrespeitados. Estamos a ver as guerras que não são justificadas. Estamos a ver as lideranças que não são justificadas. E também existem vários meios e motivos que levam com que esses sinais de Qiyamah nasçam no nosso dia a dia. Vamos na nossa pergunta, ou na primeira pergunta. Quando é que essa guerra começa? Se nós revermos a história do mundo, a história dos livros divinos, dentre elas, nós vamos apanhar que Allah subhanahu wa ta'ala menciona uma passagem no Surat Bani Israel, onde diz: وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala tem conhecimento, وَقَضَيْنَا, Allah subhanahu wa ta'ala
têm conhecimento que o povo de Israel, que os israelitas, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, eles vão causar problemas, vão causar corrupção, vão causar guerras, principalmente em dois momentos grandes, incomparáveis. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, e eles serão rebeldes, serão tiranos, vão se orgulhar, vão usar meios para humilharem outros povos ou outras pessoas que não terão posse. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Então, esse é o comportamento do povo de Israel. Mas a pergunta, quem é esse povo de Israel? Esse povo de Israel referido aqui é aquele povo que nós resumimos chamando por judeus. Judeus é que é o motivo desse todo problema, onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona que esse judeu vai causar tirania, problema, desavença, guerra no mundo, 2 vezes principalmente. E dentre essas 2 vezes, a primeira vez já aconteceu. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Surah Al-Baqarah, وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ. A história também começa daqui. Ou vamos dizer, a guerra de Israel, a guerra de Palestina, começa depois da morte de Ibrahim a.s. É daí onde começa com seu bisneto, no momento do seu bisneto, começa a guerra de Israel. Como é que começa? É por causa de liderança. É por causa de quê? Querer ser chefe. É por causa de querer liderar, superar as pessoas, não ser afastado da cadeira. Então, quando o Islã, quando a religião islâmica, quando os profetas eram enviados por Allah subhanahu wa ta'ala para exortar essas pessoas que estavam desviadas do caminho reto, que estavam a fazer essa tirania no mundo, então o que aconteceu? O povo de Israel, esses judeus, tinham um comportamento. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Eles matavam esses profetas, eliminavam esses profetas que exortavam o povo, que exortavam o mundo acerca de o caminho reto e contra esses tiranos, contra esses falsos que levavam ou tinham motivo ou momento de querer dirigir a pessoas com um momento errado ou com um comportamento errado. Meus caros, daí o tempo de Daúd a.s., quando Daúd a.s. mata um dos reis que queria ou que destruía o caminho reto, ou que não queria com que as pessoas ficassem nas leis divinas, nas leis de Deus. Então, Allah subhanahu wa ta'ala menciona وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ. O Daúd a.s. mata esse mesmo homem chamado Jalut, que era tirano, que era uma das pessoas que queria com que as pessoas seguissem as suas leis e não leis de Deus. Depois disso, passa um tempo, chega o tempo de um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, ou na língua árabe, Bukhtanasr. No ano 586, o Bukhtanasr, Nabucodonosor, o que acontece? Ele apareceu e dominou o mundo. Ele apareceu, superou o mundo, matou os judeus e ficou na posse, a parte de Palestina, e toda aquela parte ele começou a liderar outra vez. Daí prisionou os judeus e aquilo levou como o início da Primeira Guerra. Nós chamamos Primeira Guerra Mundial depois, isso foi antes do Cristo. No ano 586 antes de Cristo é quando o Bukhtanasr mata ou supera o Islã, os cristãos, os judeus, e começa a liderar o mundo. Daí é quando Allah subhanahu wa ta'ala foi enviando profeta após o outro, e o que aconteceu? Allah subhanahu wa ta'ala, quanto mais enviasse o profeta ou aquele profeta, o povo de judeu ou os judeus iam planejando ou iam fazendo plano contra esses profetas, matar e desviar e querer tirar a eles do poder. É quando Allah subhanahu wa ta'ala envia Zacarias alayhi salatu wassalam, e dentre esses profetas, o Zacarias alayhi salatu wassalam, quando foi enviado, esses judeus cerraram, mataram, cortaram o Zacarias alayhi salatu wassalam do meio. Por quê? Porque o comportamento deles era esse. E isso vem na Bíblia. Quando quando a Bíblia menciona no Lucas, capítulo 3, versículo 35 até 33 até 35. Repito, Lucas, capítulo 33, capítulo 10, versículo 33 até 35. Onde Jesus, quando estava a falar com seus discípulos, disse: Jerusalém, Jerusalém, por que vocês mataram os vossos enviados? Isto é,
Quando ele soube وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, que o comportamento dos judeus é de desviar a mente sã, é de desviar aquelas pessoas que estão a seguir a verdade e para seguir os seus caprichos, os seus movimentos, a sua lei. Então ele viu de que também os judeus têm um comportamento de matar os profetas. É daí onde mencionamos essa parte. Mas por que essa matança? Por que eles faziam isso? Veja só, no Mateus, capítulo 10, versículo 21 até 25, Jesus diz assim: vocês sereis ou serão odiados no mundo. Por quê? Porque vocês estão a seguir a verdade. No momento que você segue a verdade, no momento que você leva as pessoas a caminho reto, então sempre vai existir uma pessoa ou uma criatura que não vai querer você seguir essa verdade. Então, estávamos a falar do comportamento dos judeus que levou com que as guerras começassem, ou a guerra começasse, ou a guerra fosse motivo de dar continuidade até no momento que Allah subhanahu wa ta'ala vai decidir o seu término. Meus irmãos, mais uma vez, eu dizia que Jesus, depois daí, o Bukhtanasar, depois de dominar os judeus, ficou um tempo e o Isa alayhi salatu wassalam foi enviado por Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Isa foi enviado por Allah subhanahu wa ta'ala, o que aconteceu? Ele foi alertando as pessoas do comportamento dos judeus, que esses não são boas pessoas, esses aqui vão vos matar, esses aqui vão vos perseguir. Depois de um tempo, chega aquele comportamento dos judeus, وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, de quererem matar Isa alayhi salatu wassalam, porque era o comportamento deles. Então, eles começaram a fazer plano de matar Jesus. É quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Isa alayhi salatu wassalam, quando descobriu que essas pessoas querem matar a mim, esses judeus querem me tirar do mundo porque estou a levar as pessoas ao caminho reto. Tudo isso aqui por quê? Porque os líderes, os chefes, queriam com que as pessoas seguissem o seu padrão, o seu ensinamento e deixar a verdade, deixar a religião e deixar as leis divinas, seguir os seus caprichos. Se é para se fazer ziná, vamos fazer ziná, ninguém vai nos mandar. Se é para roubar, vamos fazer, ninguém vai nos mandar. Então os profetas vinham para retificar esse comportamento dos líderes. Então é aí onde piorava a guerra. Então Isa alayhi salatu wassalam, no seu tempo, ensina as pessoas de que o caminho reto é esse caminho que é divino de Deus. Então os judeus isto é, a profecia, isto é, já que todos os profetas, quase 99 profetas quase, foram enviados para o povo de judeu. Então, aí é quando Allah subhanahu wa ta'ala diz a Isa alayhi salatu wassalam, chegará um momento, um tempo que a profecia, essa coisa religiosa vai ser tirada do povo de Israel ou de Palestina para um povo que estará numa zona. Daí Isa alayhi salatu wassalam começa a descrever quem será o próximo profeta e que não será do lado deles. Veja, a guerra está a continuar. Começou desde o tempo de Daud, desde o tempo depois de Ibrahim alayhi salatu wassalam, daí está a continuar até o tempo de Isa, depois de Isa também vai continuar. Então Isa começou a ensinar os seus povos de que vocês querem matar a mim. Allah subhanahu wa ta'ala, por causa do vosso comportamento, vai tirar essa bênção de enviar profeta para vocês. E essa bênção será dada aos árabes. Aí a guerra de inveja piorou. Aí aquela inimizade piorou entre os profetas e os judeus. O que aconteceu? Isa alayhi salatu wassalam, de acordo com o livro de João, capítulo 16, versículo 14, o livro de Ageu e o livro de João, capítulo 14, versículo 13, até lá à frente, e outros livros, que é Gênesis, capítulo 29, e até Isaías, capítulo 29. E se você querer ver toda essa guerra, com a sua simplicidade, com a sua leitura, com a sua formalidade, vai no Isaías, capítulo 3, versículo 16, até lá 25. Isso na Bíblia, vai apanhar essa toda descrição. Isto é, no Isaías capítulo 3, versículo 16 até 25, descrevem ali a guerra, como é que começa essa guerra também e como é que vai terminar essa guerra. Embora que o Islã também ensina através da nossa história, da passagem nomes é Tema, Yathrib e Madina. São 7 nomes de Madinas, diferentes nomes. Então, dentre os nomes, vem mencionado na Bíblia que será Tema. Como é que esse nome aparece? Isa alayhi salatu wassalam,
informa os seus discípulos de que esses homens querem matar a mim, assim como mataram outros profetas. Agora chegou o momento de Deus tirar a profecia dessa zona. Vai entregar a profecia ao povo árabe. E eu, neste momento, vou desaparecer e um dia vou aparecer. É quando Allah subhanahu wa ta'ala ascende, tira o Isa alayhi salatu wassalam do mundo e não conseguiram matar, assim como mataram outros profetas ou alguns profetas. O Isa alayhi salatu wassalam desaparece do plano que eles tinham e ficaram com o ensinamento. Qual é o ensinamento? Que a profecia vai sair desta zona para uma zona. Que nessa mesma zona vai aparecer um profeta chamado Ahmad, que na Bíblia, de acordo com João, capítulo 14, versículo 12. Ou João, capítulo 16, versículo 12, vem mencionado isso. E também no Corão, Min ba'd ismuhu Ahmad, vem isso também mencionado, que a Isa alayhi salatu wassalam diz que depois de mim haverá um profeta que o nome dele será Ahmad. Então, os judeus, quando recebem essa informação de que o Isa vai desaparecer e a profecia será tirada do lado deles e será dada a um povo árabe, o que é que eles fizeram? Escolheram a família elite, aqueles grandes da família, e disseram, vamos lá ler, vamos lá procurar os ensinamentos de Jesus e vamos procurar essa zona para nós irmos viver nessa zona, e um de nós deve ser o pai desse mesmo profeta. Aqui os judeus estudaram ou leram, ouviram mal. Porque a Isa alayhi salatu wassalam disse, esse profeta vai viver, crescer e morrer nesta zona. Não será nascido, não falou de nascimento desta zona. Tema, que é Medina, será a cidade que Isa alayhi salatu wassalam estava a descrever aos seus homens. Que Muhammad será um profeta que vai viver em Tema ou em Medina e vai morrer, crescer e tudo vai fazer lá. Então, esqueceram de ler o Gênesis, capítulo 29 e outras partes, de que o Isa alayhi salatu wassalam, aliás, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, será nascido em Meca, assim como vem outras partes. Então, o que aconteceu? Eles precipitaram esse mesmo profeta que nós queríamos com que um de nós desse parto. Então, daí não conseguiram, começaram a fazer plano B. Qual é o plano B? Como é que devemos eliminar esse profeta? Porque ele não nasceu de nós. Ele não saiu de nós. Porque o objetivo é o de quê? É da profecia não sair deles, a liderança não sair deles, serem os mais. Então, o que acontece? Eles começaram a fazer plano B. Daí, quando falaram com Abdullah bin Salul, o chefe dos hipócritas e um dos chefes daquele tempo em Medina, para fazerem plano contra a matança do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando eles fazem esse plano, esse todo o programa, o profeta sallallahu alaihi wasallam descobre de que os judeus estão para matar. Chamou a eles, fez um acordo. Aqui vocês vão viver, mas podem professar a vossa religião, mas devem pagar o que? Jizya, devem pagar taxa. Se vocês querem professar a vossa religião, devem pagar taxa. Eles aceitaram, mas atrás disso havia hipocrisia, um plano de querer matar outra vez o profeta. E foram expulsos da cidade, foram viver ao redor da cidade. Daí o que acontece? Eles voltaram ao profeta e disseram, nós já somos muçulmanos, estamos a pedir alguns hufads, algumas pessoas para nos ensinar o Islã. O profeta manda 70 homens. Quando esses homens estavam indo para ir ensinar os judeus acerca do Islã, o que acontece? Pelo caminho mataram. Mataram esses homens. Voltaram naquele mesmo comportamento deles, comportamento de hipocrisia. Por isso que todo muçulmano é chamado a decorar um versículo muito simples. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. O judeu e o cristão nunca vai ser seu amigo. حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Até você seguir os seus ensinamentos, as suas leis. E quais são? Nós estamos a viver esse versículo. Como assim? O que era a Arábia Saudita antes? A Arábia Saudita antes não vendiam álcool. As semanas passadas estavam a distribuir Heineken, estavam a distribuir algo de borla. Aquele que você compra 300 era dado caixa de borla. A Arábia Saudita não tinha discoteca. Hoje tem discotecas que você entra de borla. A Arábia Saudita, mulheres não conduziam. Hoje mulheres conduzem e andam como elas querem, sem hijab, sem o quê?
A Arábia Saudita não tinha estátua. Hoje tem estátua, inclusive estátua do próprio rei Salman. O que está a acontecer? O versículo é esse. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى. O judeu vai fazer meios, maneiras, formas de querer desviar você do caminho reto. E sabe por quê? Porque حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Porque o objetivo do judeu é dinheiro. O primeiro bilionário do mundo, o primeiro grupo bilionário do mundo são os judeus. Por quê? Porque eles estão a querer viver o mundo e não a ákhira. Então, eles também, por causa desse comportamento, matam profetas, matam aquelas pessoas que professam a religião verdadeira, vão eliminando aquelas pessoas que querem falar de Allah e do caminho reto, que são os muçulmanos. Então, eles pensam que o muçulmano está sozinho. É quando Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْأَرْضِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. À frente, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: quanto mais eles fazerem tirania, nós vamos deixar eles um pouco, depois nós vamos também fazer tirania contra eles, vamos destruir a eles. Essa guerra, só para nós darmos continuidade e queremos terminar. O que acontece? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz aos judeus: vocês estão a matar os meus sahabas, estão a matar os meus hufaz. O que agora vocês fazem? Saiam da cidade. Foram expulsos de Medina. Quando eles foram expulsos de Medina, alguns ficaram, outros foram naquela zona de Azerbaijão, Irã, Iraque, ficaram nos arredores de Medina e Arábia Saudita. Fizeram plano outra vez contra os muçulmanos. Quando fazem um plano contra os muçulmanos, era do quê? Era de destruir o Islã outra vez. Lembre-se que quando Jesus, desapareceu, daí no anos 70 depois do Cristo, apareceu um rei chamado Titus, que ele estava assim, intitulado de César II. Esse Tito matou, destruiu Palestina por completamente, eliminou quase 200 muçulmanos. Com qual objetivo? De ele ser rei. Esse tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, esses judeus foram se alojar ao redor de Arábia Saudita para fazer plano contra os muçulmanos. Chega o tempo de Umar radiallahu anhu, Umar conquista Palestina. Sem guerra, sem espada, sem nada, só por causa do comportamento. Conquistou Palestina. Eles, judeus, entregaram Palestina a Israel com facilidade, sem guerra, e não gostaram. Daí começaram a fazer plano. Fizeram plano outra vez contra os muçulmanos. Guerreiam com os muçulmanos. Quando chega um rei chamado Abdul Malik, no ano 68 depois de Hijra, ele reconquista a Palestina e reconstrói a Palestina e fica nas mãos dos muçulmanos. Outra vez não gostaram. Quando chega o homem que foi morto, que chama-se um dos recentes que foi morto aqui, se eu me lembrar vou dizer o nome. Então, o que aconteceu? Ele também reconquista a Palestina e quis entregar a Palestina ao Iraque. Iraque é inimigo da Arábia Saudita. Daí começa o problema entre eles. Depois, a Arábia Saudita quis tornar essa Palestina como terceira capital. Como é que ele faz? Aí onde sai o segredo. A Arábia Saudita quer tornar a Palestina como terceira capital. A primeira capital é Meca, a segunda capital é Medina, a terceira capital, a Arábia Saudita quer tomar Palestina como terceira. Como é que ele faz? Faz um triângulo. A Arábia Saudita fala com a América para destruir Palestina, porque a Arábia Saudita não pode ir diretamente porque são irmãos muçulmanos, entre aspas. Então usa a América, e a América não pode ir porque está longe de Palestina. Usa Israel, Israel entra, começa a destruir. É essa guerra que está a existir e que vai existir. A pergunta que nasce outra vez: quando é que vai terminar? Essa guerra, meus irmãos, vai cessando. Vai, quer dizer, abrandando a sua marcha. Vai voltar. Não vai terminar hoje nem amanhã. A guerra vai terminar no tempo de Isa alayhi salatu wassalam. A guerra vai parando, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz que وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. Se vocês provocarem a guerra, nós também vamos a vossa atrás, vamos eliminar. Se vocês cessarem, nós também vamos cessar. Então, assim que começaram, Allah está a deixar eles para ver até onde vai, pois vai limpar.
pois vai existir até o tempo de Isa alayhi salatu wassalam, aquele mesmo Isa que não foi morto, que foi ascendido, que está no céu. Quando ele aparecer, vai encontrar o Dajjal. O Dajjal estará no grupo de Freemason, Illuminati e esses homens G20. Que esses três grupos são grupos principais dos judeus e de Israel, que esse mesmo grupo vai pertencer ao Dajjal. O Dajjal será o chefe principal, o comandante principal desses grupos, e daí vai existir a guerra intensa no tempo de Imam Mahdi, antes da vinda de Isa alayhi salatu wassalam. Imam Mahdi vai tentar eliminar o Dajjal, não vai conseguir, daí aparece o que Isa alayhi salatu wassalam, o Jesus, na zona de Damasco. Quando aparecer na zona de Damasco, neste momento o Dajjal estará fora de Palestina. Sabendo que Isa já chegou e é o homem mais forte do que Imam Mahdi, vai querer correr, fugir para a Palestina. E Isa alayhi salatu wassalam, atrás dele, vai encontrar o Dajjal numa zona chamada, ou numa porta chamada Bab Lud. Daí Isa vai eliminar o Dajjal. Depois de eliminar o Dajjal, a guerra de Israel, a guerra dos judeus vai cessar, vai terminar. É daí onde vai terminar. Depois, o que vai acontecer? Vai ficar a guerra de Yajuj e Majuj. No tempo de Isa, Yajuj e Majuj são criaturas que ninguém vai conseguir dominar. São anões, são criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala só sabe qual é o poder e ninguém vai conseguir dominar. Isa alayhi salatu wassalam não vai conseguir dominar, vai fazer o quê? Ou Allah elimina esse povo, ou Allah destrói essas criaturas. Daí Allah vai terminar com o povo de judeu, aliás, esse Yajuj e Majuj vai eliminar a eles, e daí começam outros sinais de Qiyamah, outros sinais do fim do mundo, que é o nascimento do sol do outro lado, o que é o fogo e outros sinais do fim do mundo. Meus caros, as perguntas são três. Por que a guerra em Palestina? A resposta é simples. Por causa de poder. Querem poder. Quando você quer poder, usa os meios para destruir, dominar o seu inimigo. E nós não vamos falar isso, temos um exemplo concreto. E por que a guerra... Aliás, quando é que a guerra começou? A guerra começou desde o tempo de Daúd, alayhi salatu wassalam, ou depois de Ibrahim, alayhi salatu wassalam, no tempo do seu bisneto Yahud, que é Judas. Daí a guerra vai estar andando até hoje. Vai cessando, vai abrandando, vai controlando. E quando é que vai terminar a guerra? A guerra vai terminar no tempo de Isa, alayhi salatu wassalam. Mas a regra é, supomos que os problemas estão na gaveta. Um exemplo, temos problemas que estão escondidos numa gaveta. A pessoa que vai abrir aquela gaveta para tirar esses problemas e implementar, a regra é al-fitnatu na'imatun la'ana Allahu man ayqadhaha. Os problemas estão escondidos e Allah amaldiçoa aquela pessoa que começar a implementar. Se você quer ser um bilionário, não faça cassino. Você quer ser um bilionário, não faça um lugar onde vai ser desobedecido a Allah. Então, se você usa o caminho errado, Allah vai te amaldiçoar até no dia de Qiyamah. Então, esses problemas estão a existir. Aquela pessoa que não continuar, aliás, que querer continuar no grupo errado, Allah vai amaldiçoar. E nós que não estamos nesse mesmo grupo, somos chamados de outra forma. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Faman lam yastati' fabilisanihi. Aquela pessoa que tiver meio de ajudar essas pessoas que são oprimidas, que faça de acordo com a sua capacidade. Se você tem capacidade de comprar armamento para ir lutar contra esse mesmo inimigo que está a destruir o Islã, compra. Se não tens, pelo menos fala desse mesmo inimigo. Pelo menos advirta as pessoas, aconselhe as pessoas que não sigam esse caminho. Se não conseguir, levante suas mãos, fazer o doá contra o inimigo. Por quê? Porque nós temos capacidade de ajudar a pessoa de qualquer forma. Você não diga que, não, aquilo ali é com eles. É mentira. Se o seu vizinho estar numa situação, ou isto é, se o fogo estiver a arder ou a queimar a casa do seu vizinho, e você não levar balde para ir extinguir ou ir apagar aquele fogo, espere que esse fogo vai chegar em si. Isto é, você é muçulmano. Se não tens sentimento daquilo que está a acontecer com outros muçulmanos
não só aquela guerra não é só dos muçulmanos, aquela guerra é do humanismo. Se você não tem esse pensamento, esse sentimento de dizer, ali quem está a morrer são pessoas inocentes, o que é que eu tenho de fazer? Não tens dinheiro de comprar armamento contra o inimigo. Levanta as suas mãos, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Não seja como os fulanos que eliminaram nas suas mesquitas. Nas mesquitas tem uma lei, aquela pessoa que pôr a bandeira do seu carro, bandeira de Palestina, será condenada a 5 anos. É um país. Aquela pessoa, na sua mesquita, levantar as mãos, Allah, ajuda os nossos irmãos em Palestina, será condenado a 5 anos. São muçulmanos que estão a fazer isso. Não seja, ou não se incorpora, ou não entra nesse grupo. Meus irmãos, as perguntas são essas. Quando é que começa a guerra? Por que a guerra em Palestina? E quando é que termina? E as respostas já demos com o objetivo de nós, muçulmanos,